conversa com o seu colega biólogo Randy Baldresca e sobre as ações que podem ser tomadas pelo poder público sobre pragas urbanas. Bom, eu estou aqui com o Randy Baldresca, biólogo, como eu, né, colega? Sim. E a gente vai falar um pouquinho hoje de pragas urbanas. E me conta aí, quem que é o biólogo Randy Baldresca? É um prazer estar com você hoje aqui, Lígia. Obrigada. E o meu principal objetivo é justamente passar informações concretas, certas, baseadas na verdade, a respeito de um assunto que diz respeito não a só nós, paulistanos, brasileiros, mas a pessoas do globo terrestre, do mundo todo. Eu sou o Randy Baldresca, eu sou biólogo, sou pesquisador, sou professor de Facilities da AEA, Academia de Engenharia e Arquitetura, sou membro da Comissão Permanente do Meio Ambiente da Câmara Municipal de São Paulo há mais de 10 anos. Atuo também na administração, atuo como CEO na parte técnica da RB, Randy Baldresca Controle de Pragas. Uma empresa séria, uma empresa correta, que tem todos os protocolos adequados dentro das conformidades da Vigilância Sanitária, do Ministério da Saúde. Eu costumo dizer que a minha grande paixão é fazer o que eu faço. Eu sou um biólogo realizado, extremamente feliz, e vejo que o assunto do qual eu lido, você tem poucos profissionais capacitados, poucos profissionais formados e que fazem isso pura e simplesmente pela questão do amor à profissão, né? Que legal. Aliás, poucas pessoas fazem as coisas por amor, de fato, e a gente precisa mais disso para poder ter gente que exerça a profissão de forma a expandir, né? Porque não adianta você fazer um negócio no pequeno ciclo. Eu conheci você através de controle de pragas de condomínio, né? Você sabe que eu sou síndica profissional, atuo há mais de 20 anos. E conheço, a gente tem esse problema, é uma dor do síndico, do condômino, a questão das pragas dentro dos muros. Então, muitas vezes eu como síndica, quero tratar cupim de solo, eu tenho infestação de ratos, baratas. Agora, a gente está tendo os escorpiões, que é uma novidade, né? Uma novidade concreta, séria e muito grave, e que se a gente tiver, eu até costumo dizer que talvez o tempo seja curto, mas eu abro aqui o espaço com você, esse canal, para a gente tratar, porque se a gente não tem muito tempo, na verdade. Sim. Mas eu deixo um canal aberto contigo justamente para a gente tratar dessas questões particularmente. É uma realidade evidente que, como eu disse, muito, muito, muito grave, e que com poucos profissionais atuando da forma correta. Então, e o ponto exatamente onde a gente quer chegar é que o que eu vi como síndica, um dos motivos de eu querer sair dos muros e me enveredar para o poder público, é exatamente entender que não adianta eu tratar lá dentro. Sim. Que o negócio não adianta eu fazer uma cerquinha e falar, não, aqui... Uma ilha de proteção. Não existe isso, né? Quando a gente fala do setor de praga, é isso? Exato. Tem que ter uma parceria, eu fazer dentro do muro e a cidade, o poder público fazer do lado de fora, Exato. Né? Como que funciona isso? Você trabalha dentro e trabalha fora? Essa minha percepção é correta, que tem que ter um trabalho integrado? A gente pode afirmar que o problema de pragas no Brasil, ele é histórico, evolutivo, ambiental e ecológico. Nossas secretarias são a força-tarefa, elas são conceituadíssimas e são referência. Por exemplo, no nosso setor de zoonoses, na pessoa do Dr. Gladstone, que é meu amigo, está lá há 17 anos, é o setor mais consagrado e reconhecido da América Latina, como profissionais que estão... Nós da cidade de São Paulo. São Paulo, nós de São Paulo. A nossa prefeitura também, ela faz o trabalho, mas como a gente estava conversando aqui nos bastidores, o Brasil, ele possui dimensões continentais. Sim. E aí, acoplado a isso, junto disso, a gente tem a questão do subdesenvolvimento, né? O nosso lixo, ele ainda não é devidamente separado, né? O lixo orgânico do lixo reciclável, o nosso problema de moradia, enfim. Então, junto de tudo isso, eu como biólogo, como pesquisador, como professor, como CEO da RB, como eu falei, a gente é uma formiguinha num mundo gigante, né?
Então, a gente tem que trabalhar juntos, numa parceria, o poder público com empresas privadas, né, profissionais dessa área. Como eu disse, eu tenho diversas reuniões com secretários de saúde de diversos estados, discorrendo sobre vários assuntos. Uma hora é a questão da dengue, do Aedes aegypti, outra hora é a questão do Títio celulatus, do escorpião amarelo, outra hora é a questão do columba livre, do pombo urbano, enfim. E a minha missão, é meu dever, é meu objetivo, utilizar o seu canal para isso, para elucidar, informar, esclarecer, educar, fazer uma proposta de mudança de cultura disso que você falou, né? De uma forma que caiba, na verdade, de uma forma que caiba nos administradores de condomínios, de empresas privadas, de indústrias, de condomínios corporativos, porque as pragas urbanas, e quando a gente fala de pragas urbanas, a gente tem que citar, sejam essas pragas insetos, répteis, aves, mamíferos ou anfíbios, eles não escolhem classe social. Eles estão presentes em qualquer ambiente. Não, a gente estava vendo agora, né, gente? Quem estava as filmagens de Paris, quantidade de ratos. Naquela hora da noite, cheio de gente, né? Eu recebi recentemente um convite da prefeitura de Nova York, porque Nova York tem mais rato do que habitante. Você imagina São Paulo, Nova York, Londres, Paris. Aquela filmagem que viralizou, sim, ali, você pode imaginar, ali que a gente está vendo, estamos vendo dezenas de ratos domésticos, rato de esgoto, ratazana, sim, que é um problema de saúde pública. Não só no que diz respeito a ela degradar aquele lixo, transmitir doença, mas principalmente agora, tivemos o caso do Rio Grande do Sul. Então, a expectativa de pessoas que vão adquirir leptospirose é sombrio. Depois de toda a situação da inundação. Então, não tem jeito, né? É um trabalho que é super importante. E veja, é um trabalho que não pode ser substituído por máquinas, por robôs, porque você exige, para você fazer um diagnóstico correto, você tem que fazer uma visita na edificação, analisar os fatores que permeiam e que favorecem determinada infestação, analisar o entorno, fazer as medições corretas. E hoje as empresas do meu setor não fazem isso. Eles não fazem essa inspeção técnica necessária. Mas vamos lá, vamos separar então responsabilidades. Você está me dizendo que, porque eu entendi que eu, por exemplo, estou contratando uma empresa séria para fazer isso, ou que o poder público está fazendo de forma séria. Então, assim, tirando um ponto de vista de que as pessoas não têm capacitação para fazer, que nós vamos chegar nesse ponto, eu queria entender, não teria de, por exemplo, eu vejo como síndica, que não adianta eu fazer determinados tratamentos periódicos se a minha agenda de fazer aquilo não é coerente com a agenda do município ou do meu bairro. Do poder público. Essa é a minha impressão, porque você sabe, uma das minhas formações, eu sou biólogo. Então, me parece coerente que se eu vou tratar cupim de solo, que não adianta eu tratar na minha gleba, eu tenho de tratar no entorno maior, tá? E eu não vejo políticas públicas fazendo isso. Então, esse é um ponto que eu queria que você me esclarecesse. Se você, do ponto de vista técnico, não acha que valeria a pena existir uma política, por exemplo, o mês de janeiro é um mês de tratamento da barata de esgoto. E todo mundo vai ter que fazer um protocolo de A a Z. Isso é feito em algum lugar do mundo? Olha, em países desenvolvidos, eu tenho experiência internacional. Eu comecei a minha carreira no ano de, mais ou menos, eu já estou aí para mais de 30 anos de profissão. Eu morei nos Estados Unidos, morei em San Diego, na Califórnia, fiquei 3 anos lá. Depois eu me especializei, fui para Portugal, morei em Portugal mais um ano e conheço profundamente os termos que ditam as regras de controle de pragas, não no Brasil, mas no mundo, que é pela NPMA, National Pest Management Association, que é como a FDA, Food, Drugs and Administration dos Estados Unidos. Sim. Então, lá é tratado de uma forma concreta, de uma forma organizada. E orgânica. E orgânica. Assim, eu digo assim, que você trata o município, o estado. A região. Exato. Não adianta só eu tratar o meu e achar que eu estou fazendo alguma coisa, não é verdade? Eu, na verdade, eu fico um pouco até, eu vou dizer chateado, mas uma expectativa ruim, porque eu gostaria de ser mais procurado pelos poderes públicos devido à minha experiência. Sim. Porque, veja, a minha experiência empírica, não só na teoria, mas na prática. O melhor técnico da minha empresa sou eu.
Então, eu domino as técnicas, eu domino os princípios ativos, eu domino a forma de você atingir o problema, que, veja, não é erradicação, e sim o controle. Lígia, não tem jeito. Praga urbana, dessas que a gente citou, existem no Brasil, existem na Nova Zelândia, existem na Rússia, existem na Índia, existem no Japão. Não tem jeito. Eu costumo dizer nas minhas palestras, que eu sou palestrante de Fátima, de diversas empresas, a RB hoje atende empresas corporativas e condomínios residenciais, eu costumo dizer que a maior praga do planeta somos nós, seres humanos. Porque nós não damos conta do lixo que produzimos, nós destruímos o habitat do meio ambiente, nós poluímos rios, córregos, mares, né, nascentes de água. Nós temos... E isso, fazendo isso, a gente abre caminho, abre espaço para a chegada das pragas. Que, como você muito bem citou, se você não tiver um trabalho abrangente, completo, que um assessorando o outro, que as duas partes trabalhando juntos, você não atinge o objetivo que é o controle. Hoje a gente tem muita coisa assim, paliativa, que eu vejo, a gente tem algumas normas regulatórias que nos obrigam a fazer durante o período, mas o que eu vejo é que, por exemplo, quando vocês fazem o controle, o controle de fatos feito com o controle biológico, uma coisa que vai produzir resultado, a periodicidade que eu tenho que reaplicar ou fazer o controle é muito menor do que o que a legislação me pede. Sim. Então, a legislação me pede que a cada 6 meses eu faço um controle, que é aquele nome errado, que a gente chama de dedetização, que na verdade não se pode mais usar, né? Isso. Que o termo correto é desinsetização. Só se você me permite, dedetização, aplicação de DDT. Que é proibido. Uma substância em épocas remotas foi banida pela vigilância sanitária porque ele tinha um poder residual muito alto. E aí, no andar do caminho, dedetizadora. Então, o nome tá errado esse nome. Desinsetização. Livrar o ambiente dos insetos. Perfeito. Mas acontece que a gente acaba ainda nesse período achando que o prazo residual é o do DDT grande. Isso. E a gente não quer fazer os controles periódicos que a gente deveria fazer com os agentes. São mensais. Claro. Na RB, na minha empresa, são contratos, visitas mensais, obedecendo a SLA, Service Level Agreement, de no máximo 1 hora, 1h30, 2 horas no máximo, se for fora do eixo do município de São Paulo. Por quê? Porque, de repente, você pode ter inadvertidamente a visita de um roedor na sua cozinha. Você pode ter inadvertidamente a presença de um morcego. Você pode ter a presença de um rato, de uma formiga, de uma barata. Que daí você precisa de uma ação pontual, de uma ação imediata. Porque, na verdade, o que a gente às vezes esquece de falar é que esses animais, eles são vetores, né? Exatamente. O problema não é só o bichinho que passou por lá, né? Junto às pragas urbanas, que são considerados vetores, você tem os organismos patogênicos, esses sim, os grandes vilões e causadores de pandemias, de doenças, que são bactérias, vírus, protozoários, vermes, germes e micróbios. O rato novejo, ele vive no esgoto. Obviamente que é um local ermo, um local factível de você ter um grande índice de contaminação. Então, ele transmite doenças, na verdade, ele carrega a bactéria que causa a leptospirose, que é a Leptospira interrogans. Ele carrega. Até aquela formiguinha inofensiva na casa da gente, Tapinoma melanocephalus. Aquela formiguinha de cozinha, sabe? Aquela que anda no café da manhã, anda no banheiro. Ela, em ambiente hospitalar, é considerado vetor de infecção hospitalar, porque ela carrega no corpo também bactérias patogênicas causadoras de infecção hospitalar, porque ela tem livre acesso de um berçário, onde está nascendo uma criança, até uma UTI, onde tem uma pessoa em fase terminal de AIDS, de Covid, de tuberculose. Então, e tudo que eu falo, Lígia, você pode ficar segura, porque é baseado em teses de mestrado, tese de doutorado. Como eu disse para você, eu sou um biólogo apaixonado com esse tipo de protocolo, e a gente tem que passar essas informações da forma como elas devem ser passadas. As pessoas não querem falar sobre isso, na verdade. É verdade. E agora, você, em termos assim, de saúde pública, então, o saneamento parece que é o alicerce disso tudo, não é não? Exato, sim. Você tem... Recentemente tivemos em Campinas
o ambilioma cagenéis, que transmite a febre maculosa. Você viu o que aconteceu naquele espaço? Sim, né? Na verdade, por causa das capivaras. as capivaras, que de novo, a capivara é o vetor. Hidrocoeres, hidrocoeros, capivara. A capivara, ela hospeda o ambilioma cagenéis, que é o carrapato estrela, que ele tem preferência de viver na capivara. Muito bem. Só que a capivara, lá na Amazônia, se ela, lá no meio do Pantanal, às vezes ela está com o carrapato, mas o carrapato não é o causador do problema. O causador da febre maculosa é a Rickettsia ricketts, a bactéria que vive em esgoto urbano. Nossa senhora, nós criamos esse monstro. Exato. Você entendeu o ciclo? Entendi. Inclusive, recentemente agora eu vi que na margens do Rio Pinheiros, aquelas capivaras passam por um processo seletivo de investigação se elas estão hospedando o carrapato contaminado pela bactéria. Então a gente tem que ficar em alerta constante, porque naquele evento lá em Campinas, onde diversas pessoas morreram, inclusive pessoas formadoras de opinião de uma classe social boa, que ficou todo mundo sem saber o que fazer, na verdade por um problema que já estava instalado lá. Isso vale para a capivara, isso vale para o pombo, isso vale para o rato, isso vale para o escorpião. Geralmente as pessoas... Mas por que, Randy, essa explicação do escorpião está totalmente hoje? Até a minha placa caiu de medo. Qual o motivo do escorpião estar hoje absolutamente espalhado por todas as regiões do Brasil? Pela falta de primariedade desse setor que lida com essa situação, como eu te falei. Pela primariedade do setor que lida com essa situação. Agora, me conta uma coisa. Essa história da capivara, então, quer dizer que se a gente tivesse o rio limpo, mesmo que ela tivesse o carrapato, não ia ter problema. Exatamente. Nossa, que coisa ótima. A Rickettsia bactéria, ela fica no esgoto o doméstico. Então você imagina o seguinte, um local, e é difícil isso, né? Uma região grande, numa cidade grande, complexa como Campinas. Então você vê, recentemente lá no Rio Tietê, onde tem a USP Leste, você teve também uma indicação da presença do vetor, da presença da possibilidade de ocorrência de febre maculosa. Então, que é uma coisa super complexa. A gente fala de coisas... Acho que a pandemia trouxe essa magnitude para nós, né? O quanto o micro-organismo é capaz de ter uma ação devastadora. Perfeito. E se você pensar... A gente não acreditava, né? A gente não acreditava. E o SARS-CoV-2, o Covid, esse vírus, ele adquiriu o caráter sinantrópico. O que significa dizer isso? Ele vivia no animal. Uns falam morcego, outros falam no outro tipo de mamífero. Só que a gente não tem essa prova ainda. Por quê? Porque foi uma história muito nova ainda. Fazem 3 anos, 4 anos, a gente precisa de trabalhos científicos comprovando o aparecimento da Covid. Mas, por um descuido de alguém, esse vírus que vivia no animal, numa boa, por algum descuido, ele entrou na pessoa. E aí ele se aproveitou dessa situação e passou a transmitir uma doença gravíssima que levou à morte, ao óbito de milhares de pessoas no mundo todo. E o que pode acontecer? A gente tem dados hoje, Lígia, que a doença de Chagas está presente em São Paulo. Doença de Chagas em São Paulo? Cruz. Sim. Em que regiões da capital? Então, a gente tem dados na região, na Zona Norte, na Zona Sul. Por quê? Porque o barbeiro, que é o transmissor da doença de Chagas, está descobrindo um local hábil, fácil, onde a gente na biologia sempre fala, é os 4 As: água, abrigo, acesso e alimento. Então, na falta do seu ambiente natural, ele se preocupa e se modifica, que foi exatamente o caminho do que a dengue fez. A dengue, o Aedes aegypti, era um mosquito arborícola que picava os macacos. Quando ele adquiriu o caráter sinantrópico, ele passou para o pai ser encontrado verdadeiramente na zona urbana. Então ele se modificou. Na falta do alimento dele, que ele precisava, no ambiente silvestre, de uma lâmina de 1 metro de água limpa da chuva,
A fêmea colocava apenas alguns ovos numa parte do substrato. Ele não voava o dia inteiro. Ele não transmitia nenhum tipo de doença. A partir do momento que o Aedes aegypti adquire o caráter sinantrópico, hoje todo mundo sabe que ele pode se envolver numa tampinha de garrafinha PET. Não precisa ser água extremamente limpa. A gente tem dados de Aedes aegypti se envolvendo na foz dos nossos rios e lagos poluídos. Ele é encontrado, a gente na empresa, a gente tem dados de Aedes aegypti e em 80% dos casos eles estão escondidos dentro dos domicílios. E aí você tem aquela prática que, na minha opinião, é inadequada, que é a prática do fumacê, que na verdade... Por que o fumacê não é adequado? Não é adequado porque ele acaba atingindo espécies endêmicas fundamentais para a manutenção e o equilíbrio ecológico dos ecossistemas que compõem um condomínio residencial, por exemplo, tais como abelhas, borboletas, maritacas, beija-flores, pica-pau, canário, bem-te-vi, e libélula, borboleta. Aliás, libélula e borboleta a gente já apareceram. Mas por que eles falam? Pela falta de conhecimento empírico da questão. E o Aedes aegypti e o pernilongo, Culex quinquefasciatus, não saem voando numa alameda de um condomínio. Eles estão escondidos dentro da sua residência. Nós, costumamos dizer na RB, nossa maior riqueza é o nosso conhecimento. Porque a gente sabe onde esses animais estão. E a gente atinge o problema inicial para atingir o nosso objetivo, que é o controle. Então, você acaba adotando técnicas generalistas, e o setor de pragas no Brasil, 80% das empresas são generalistas, porque agem todos de uma mesma forma, e poucas empresas especialistas, que é o caso da RB. Então, a gente é especialista naquilo que a gente se propõe a fazer. Onde que eu vou matar o Aedes aegypti na rua? Não vai achar. Ele tá então não adianta fazer política pública de fazer fumacê no meio da rua. Você tem que ter conhecimento para saber onde que esses insetos estão. Pneu, nos jardins. Ele fica escondido. Ele fica ali abrigado. Então, são questões particulares que as pessoas não se dão conta. Porque as pessoas não têm o quê? Estudo, conhecimento, vontade de aprender. Mas as pessoas cobram isso. Sabe, Andy? O que a gente vê são as pessoas querendo o fumacê, porque é a sensação de proteção, é a sensação que alguém está fazendo alguma coisa. Eu cheguei, como síndica, a contratar fumacês que eu acho absurdos, até dentro do meu condomínio. Eu falei, mas, gente, eu não tenho controle aéreo aqui, que o pernilongo de lá não vai voar para cá porque eu fiz um fumacê aqui. Não existe proteção no ar. Não tem, exato. Mas a gente acaba fazendo e parece, as pessoas se sentem, pelo menos... A quantidade de queixas diminui. Isso não quer dizer que efetivamente a quantidade de ataques realmente... Porque eu não tenho como controlar, né? Sim. Mas, bom, a gente esgotou um pouquinho a história do pernilongo, que eu acho uma coisa importante da dengue. Eu acho que agora a gente está tendo vacina, que já é alguma coisa. Agora, falando em animais peçonhentos, quando a gente fala de uma coisa que é o nosso escorpião. Sim. É uma coisa para a gente ter medo aqui na cidade de São Paulo? Mas, Lígia, sem dúvida nenhuma. Os Titius cerulatus, o escorpião amarelo, é uma espécie de animal sinantrópico, um aracnídeo peçonhento, e uma das 3 espécies de escorpiões mais venenosos do planeta Terra, mais venenosos do mundo. E por quê? Qual foi o motivo dessa proliferação de escorpiões na cidade de São Paulo? Porque eles não são daqui, né? Claro. Eles se aproveitaram de uma condição que nós fornecemos a eles, de novo, água, abrigo, alimento e acesso. Eles entram numa prumada de esgoto, numa galeria pluvial. Eles, primeiro, não têm predador. O predador do escorpião é o suricato, aquele bichinho australiano. Tem como eu botar suricato embaixo da cidade de São Paulo? Não. A principal fonte de alimento do Titius cerulatus, do escorpião amarelo, é a periplaneta americana, barata de esgoto. Então esse animal, ele entra naquele ambiente, ele não tem predador, ele tem alimento, que é barata. Ele não tem predador, ele tem água, ele tem abrigo, ele começa a se proliferar. Só que
você tem que ter conhecimento adequado para poder lidar com esse animal, porque se você não tiver o protocolo adequado, o inseticida correto, a metodologia eficaz, a conformidade do conhecimento, coisa que nós na RB possuímos, de mais de 30 anos de experiência, as empresas, sem nenhum critério, passam a jogar inseticida nesses locais, em cima do escorpião, e o escorpião amarelo, Titius cerulato, Brija, ele tem, quando ele apresenta um caráter de estresse, o que causa estresse no escorpião? Quando você pisa nele, não mata, quando você deixa ele o animal cego, ele tem um processo de reprodução assexuada denominada partenogênese, na qual a fêmea não precisa do macho para se reproduzir. Então, os veículos de transporte, caminhões, ônibus, trens, eles se aproveitam, se escondem nesses locais. Entram naquele ambiente que eu falei, galeria pluvial, galeria de esgoto. As empresas que não estão sabendo lidar com essa questão aplicam inseticida naquele local. Vira uma infestação. O escorpião entra em processo de reprodução assexuada e o que é um escorpião, uma fêmea de escorpião libera entre 15 e 30 novos escorpiõezinhos naquele ambiente, né, através da partenogênese. E o mais grave, o mais sério de tudo isso, é que esse aracnídeo peçonhento, levando em consideração 4 principais fatores, então, dependendo do local da ferroada, quanto mais próximo da cabeça ou do coração, dependendo da condição da vítima, uma pessoa idosa debilitada, uma criança de até 3 anos de idade, dependendo do último tempo de repasto do escorpião, a última vez que esse bicho se alimentou, a ferroada é fatal. Meu Deus. Então, todo ano a gente tem casos de óbito de crianças, de idosos, das classes menos favorecidas e tudo mais. Mas eu não escuto falar de política pública para escorpião. Exatamente. E de um trabalho adequado, com um profissional capacitado, com um profissional experiente. Você não ouve falar. Agora, Eu até, inclusive, me coloco à disposição de você, à sua disposição, dos órgãos competentes, porque a gente tem experiência desse assunto. E, de fato, se você não te fizer nada, a situação só vai piorar. me conta uma coisa, e como que esse escorpião veio parar aqui no estado de São Paulo? Então, ele vem através dos veículos de transporte, através de caixas, de caminhões, de carros, de entregas, através do SEASA, tipo, do SEASA das grandes cidades, ele vem escondido. E assim, como o Aedes aegypti entrou na cidade, como o escorpião entrou na cidade, nós temos já dados do Artibeus lituratus, do Desnodus rotundos, que é o morcego hematófago, que tem função no ambiente, também já se aventurando no ambiente urbano. Né? Naquele grande parque que tem na Zona Leste, eu já fui consultado, a gente identificou a presença de Desnodus rotundos, que é um morcego hematófago, que se tiver doente, ele pode transmitir a raiva. Então, os animais, eles se aproveitam do que nós, seres humanos, oferecemos a eles. Então, a gente tinha que ter uma política pública coerente, adequada, envolvida com profissionais capacitados, para a gente atingir o problema, ou pelo menos lutar com as ferramentas adequadas e o protocolo e a conformidade, de igual, para minimizar, para mitigar esse problema que é tão sério e ocorrente em todos os ambientes. A impressão que eu tenho, se me desculpa dizer, é que as pessoas não têm a mínima ideia de que isso tudo está acontecendo, nem no setor público, nem no setor privado. O motivo disso é que eu acho que realmente a gente vive num país, como você bem disse, de dimensões continentais e de problemas em escala planetária, né? Sim, problemas de moradia, problemas de saneamento básico, ocupação de áreas que não podem ser ocupadas, né? Devido ao déficit que nós temos. Exato, habitacional, então é uma coisa complicada. Agora, por exemplo, eu volto a falar do escorpião. O escorpião, ele vai atingir, então, basicamente, se você está me falando que ele está dentro da rede de esgoto, me parece que locais que não estão servidos pela rede de esgoto, me corrija se eu estiver errado, como lugares que não têm saneamento básico, eu não deveria ter tanto escorpião, então? Não, mas ele tem hábito noturno. A gente recentemente, por exemplo, em residenciais, em condomínios lutuosos, onde o IDH é super alto, eu já peguei situações de galinha de Angola,
que é um absurdo. Galinha de Angola para combater escorpião, Lígia. É uma estupidez. Você não pode criar galinha de Angola em ambiente domiciliar. A galinha de Angola, ela pega escorpião? Claro que pega. Ela pega não só escorpião, ela pega fratura, ela é onívora. A galinha é onívora. Você joga milho, ela come. Carne, ela come. Só que a galinha tem hábito diurno. E o escorpião tem hábito noturno. Aí você põe a galinha no condomínio, elas começam a se proliferar e você tem um outro problema, que vai continuar com o escorpião e a proliferação de galinha. Então, quer dizer, tá certo isso? Claro que não. Eu já peguei diversos condomínios que depois que conhecem a RB, me conhecem, a gente muda o protocolo e tem o objetivo alcançado que, veja, de novo, é o controle. Uma vez esses animais adentrando o ambiente urbano, não são mais erradicados. Lígia, você tem barata na Rússia, você tem barata em Moscou, você tem barata em Estocolmo, você tem barata em Nova York. Com temperatura... Menos 10 graus, ela não morre. A barata, inclusive, todo mundo sabe, ela tem uma capacidade, inclusive, de aguentar uma explosão nuclear, por exemplo. Todo mundo fala isso, sim. Pelo simples fato que é um bicho pré-histórico. Escorpião é um bicho pré-histórico, existe há milhares de anos, como o nosso tubarão, como o nosso leão, como o elefante. Eles diminuíram de tamanho, mas não foram erradicados. O planeta se modificou, os dinossauros desapareceram, mas os animais continuaram. O próprio pernilongo, né? A gente viu aquele filme lá dos dinossauros, que o mosquito estava no âmbar, não foi assim? Então, é um bicho que totalmente adaptado, com diversas formas de proliferação, uma característica peculiar de reprodução, um bicho que ele é totalmente... Ele tem as ferramentas para se defender, as ferramentas para caçar, totalmente adaptado. Se adapta. E em relação aos roedores, então, vamos lá. Se a gente pensar que, voltando àquela cena que a gente viu recentemente lá em Paris, aquele monte de rato que vai talvez transmitir leptospirose, etc. Sim. Aqui na cidade de São Paulo também deve ter mais rato do que gente? Lígia, essa foi uma pergunta, inclusive, eu fui entrevistado no programa do Jô. 2 vezes. O João, infelizmente, faleceu, mas ele era um ícone, né? Uma referência no talk show. Ele me fez essa pergunta. É impossível de eu te responder, mas com certeza são milhares e milhares de ratos numa cidade grande e complexa como São Paulo. Impossível de você combater. Impossível de você imagina, contar, fazer a numeração adequada, mas é muito mais. A cidade é dos roedores. Então, de novo, o que precisa ser feito? Precisa ser feito um trabalho generalizado, um trabalho globalizado, com pessoas que sabem, que possuem o protocolo, que possuem o conhecimento, para, minimizar, para mitigar a devida infestação. A gente está falando, então, de 2 aspectos. O primeiro aspecto, a gente está falando de como vetores de doença para nós. Agora, eu, como bióloga também, urbanista, eu vejo o outro lado. Eu vejo um monte de árvores caindo, e a gente precisa das árvores na nossa cidade, por conta de questões inúmeras, mas a questão climática, a questão da qualidade do ar, que a gente do resgate de CO2, tudo mais. Um monte de paisagem urbana, os efeitos todos que isso tem na nossa vida, a fauna que depende das árvores. Sim. Agora, eu vejo muita árvore realmente caindo porque as raízes foram comidas por cupim, por brocas, e porque também eu tenho... eu não digo nem túnel de rato, eu tenho avenida de rato. Sim, aqui as toca. Então, e aquilo tudo abala. Eu também não tinha que, por exemplo, então, ter uma conversa maior do Departamento do Verde do Meio Ambiente, junto com o Departamento de Zoonose, porque, no final, também está impactando na existência de outros seres vivos, que são as aves, que são super importantes. Claro. E até mesmo você tem espécies nativas plantadas em ambiente inóspito, inadequado. Você não vê, às vezes, na calçada, que ela levanta a calçada, ela levanta o concreto. Por quê? Porque foram plantadas sem nenhuma organização, sem nenhum planejamento. Então, planta no lugar que já está inadequado. A coitadinha já sopra esprezitos, porque ninguém joga nada de água. Depois vem do rato, vem, cava o buraco, ela perde o apoio. Vem a concessionária, faz a poda inadequada. E ainda tem as brocas e cupins que acabam de comer o lenho. Ou seja... Que a espécie de cupim que nós temos na cidade de São Paulo é o Coptotemus gestroy, o cupim subterrâneo, o cupim de concreto, que veja, de concreto, mas ele não sai comendo concreto inadvertidamente sem nenhum critério.
ele desgasta o concreto para chegar na fonte de alimento dele, que é a madeira. Você viu lá no meu laboratório a presença daquele ninho que eu tenho maior que essa mesa, que foi tirado de um caixão perdido. Caixão perdido nada mais é do que um vão entre um andar e outro para você ter um isolamento acústico e térmico. Só que naquela época, em construções antigas, principalmente Higienópolis, Vila Mariana, exatamente, você tem, os cupins se aproveitam daquele ambiente, fundam ninhos policálicos, ninhos satélites, que eles devastam aquele prédio e todo o entorno. Então você precisa de uma análise, você precisa de uma contagem, de um planejamento para você identificar, por exemplo, e começando isso pelos nossos parques, nós temos diversos parques, lá no Ibirapuera mesmo, se você andar, você vai ver várias árvores meio quase que caindo por causa de infestação de cupins, e de verdade é uma coisa que a gente tem que se preocupar. Mas isso não é tratado hoje, o que você falou do nosso departamento de zoonose, é que a zoonose, entre tratar o cupim de sol e tratar o escorpião... Ela tem que tratar o escorpião, porque o escorpião mata. Quer dizer, como eu falei, a zoonose é espetacular, mas a gente tem um país de dimensões enormes, gigantescas. Falta braço. Falta braço. Mesmo que a gente tivesse, digamos, vamos dizer, 50 técnicos só para fazer isso, seria insuficiente aí. Então a gente tem que ir de ponto em ponto, de uma forma adequada, de uma forma organizada, para atingir o objetivo, que é o controle dessas infestações, principalmente aqui na cidade de São Paulo, e espalhando isso nas demais regiões do Brasil. O que você acha, então, agora eu vou te falar, o que você espera que o Poder Legislativo, no caso, um vereador, você acha que poderia dar? Claro que sim. Eu acho que o vereador, o deputado, eu acho que se ele tiver essa preocupação, ele já sai caminhando na frente quanto a essa questão. Como eu disse, basta ele se cercar de profissionais capacitados, de profissionais que provem o seu conhecimento, porque dessa forma ele vai estar tendo o protocolo correto, o protocolo adequado para atingir o objetivo, que é o controle daquela determinada infestação. A ideia seria, então, que de fato a gente criasse leis que criassem a obrigatoriedade do cumprimento de protocolos efetivos. Exatamente. E também você tem a fiscalização da vigilância sanitária, porque você tem muitas empresas que não possuem licença de funcionamento. Entendo. E que agem na clandestinidade. É o famigerado Zé Bombinha que a gente fala. Sim, né? sim. Eu acho assim, a gente lida com saúde pública, é um assunto que, como eu disse no começo da nossa conversa, diz respeito não a só nós, paulistanos e brasileiros, mas em qualquer lugar do mundo você tem esse problema. Claro. Agora, é engraçado, você falou de saúde pública. Realmente, quando a gente vai fazer um protocolo de vacinação, a gente combina, as pessoas são obrigadas, você tem faixas etárias, etc. Na verdade, o que está faltando é uma política Pública, de planejamento para isso. Planejamento para tratar, por Exato. exemplo, escorpião, barata, rato, pombo. O pombo é uma ave oportunista protegida por lei, que você tem ainda empresas privadas que fazem protocolos inadequados. Você não pode aprisionar, prender, mutilar, matar pombo. Você não pode. Se você fizer, ele é considerado uma ave silvestre, protegida pela Lei 32 do IBAMA. Você tem que ter ferramentas adequadas para afastar o pombo da edificação. E também através de administração de palestras. Isso é super importante, Lígia. Palestras com o poder público, palestras com profissionais capacitados para explicar o motivo de você não ter que, por exemplo, entrar num ambiente onde você tem proliferação de pombo, por exemplo. Agora, o pombo, por exemplo, você me explicou da capivara. A capivara não tem que ter medo dela se o ambiente não está poluído. Sim. Agora, o pombo, se estivesse no campo, ele ia me passar do mesmo jeito? Então, o pombo urbano, um pombo, por exemplo, o pombo columba lívia, ele não vive mais no campo. Ele vive só em São Paulo. Numa tribo de índio, lá no meio da Amazônia, que nunca teve contato com o ser humano, eu te pergunto, você acha que tem pombo lá? Se tiver, ele vai servir de comida para o gavião, para a águia, para alguém. Agora, tem gavião em São Paulo? Lá tem gavião, gavião gordão, que não dá conta de comer a quantidade de pombo. E o pombo tem um apelo social ainda. As pessoas menos avisadas dão comida para os pombos. No centro de São Paulo, por exemplo, morador de rua. Aí você dá comida para eles, você está atraindo mais pombos para aquele local. E a pessoa não se dá conta que ela pode também adquirir o quê? O pombo urbano, ele transmite a criptococose.
que é transmitida de novo, não pelo pombo, mas pelo Cryptococcus neoformis, que é o fungo causador da criptococose. Então, o pombo urbano, e não dá para você identificar qual pombo está sadio, qual pombo está doente, você tem que fazer uma análise de plaqueta de sangue do bicho, o que é inviável. Então você tem que dessa forma trabalhar com a prevenção e o combate de uma forma adequada, de uma forma capacitada, que nós lá na RB possuímos esse protocolo. Temos essa técnica de fazer isso da forma correta, que também às vezes não é muito barato. Pombo é uma ave oportunista. Ele procura um local para nidificar, para fazer o seu ninho e para ter um local protegido contra a presença de futuro predador, por exemplo. Então ele vai em escolas, hospitais, empresas, fábricas, indústrias, condomínios, residências. Ele se aproveita daquela situação e você, por exemplo, não pode entrar num ambiente com farta disposição de fezes de pombo, porque se você respira aquela poeira tóxica e não tiver o protocolo adequado de fazer a limpeza, com produto específico, enfim, você respira, você não vai apresentar o sintoma da doença a semana que vem, o mês que vem, daqui 2 meses, você vai apresentar o sintoma, Lígia, daqui 6 meses, 1 ano. Qual o sintoma, Rand? Você vai ficar mal-estar, uma febre ocasional, uma desinteria, que é confundido com o quê? Com a dengue, com a Covid. Aí você vai no médico, você não vai lembrar que há 8 meses atrás você estava num sítio, e aí você entrou naquele ambiente ou numa igreja e viu um monte de pombo. Você não vai lembrar. E se você não tiver o correto diagnóstico, se o fungo se alojar no pulmão, criptococose. Se o fungo se alojar na meningite, a pessoa morre. Então é muito sério. E o outro bichinho que a gente costuma ver e as pessoas têm medo e até às vezes fazem maldade são os morceguinhos. Morcegos. Você tem espécies de morcegos que são fundamentais para a cidade. Morcegos insetívoros, frugívoros, que se alimentam de polinizadores. A banana, ela é polinizada por uma espécie de morcego, Artibeus lituratus. Então, o morcego tem que tomar cuidado também, porque às vezes um morcego, se você te encontrar um morcego na sua casa, porque você não pode ter contato com ele, porque a defesa do animal qual é? Morder. E se ele morder, ele pode estar doente, pode até transmitir a raiva. E que se pegar um animal doméstico, um cão, por exemplo, tem que sacrificar. E uma pessoa também não pode ter contato. Então a gente tem que ter cuidado. Tem que ter manual de boas práticas, através de informação, através de palestras. Mas aí, se a gente for pensar, até as abelhas, se você for... Mexer numa colmeia, pois é, você corre o risco de morrer. Que você tem que tomar cuidado. Agora, eu acho que a gente está falando de insetos, de animais distintos. Eu estou vendo que o pombo, a ratazana, a barata, o escorpião, não dá para a gente tratar e querer deixar perto da gente. Não. Agora, esses outros animais, mesmo morcegos, fazem parte do ecossistema que a gente vive. E deveriam continuar. A definição... Até a capivara, que o pessoal está começando a hostilizar a capivara. Não, ela não tem culpa, gente. O grande culpado é nosso. Se o nosso rio fosse limpinho, a capivara não transmitia doença. Percebe? A definição de praga urbana é todo animal que em sua concentração passa a causar um prejuízo social, econômico ou de saúde pública a nós, seres humanos. Então, se aqui durante a nossa conversa a gente tivesse uma colmeia de Apis mellifera, abelha produtora de mel, sim, aqui em cima, ela poderia ser considerada uma praga urbana? Sim, porque ela estaria oferecendo uma possibilidade de nos atacar, a se defender a sua colônia, mas então, mas é uma praga urbana, mas eu vou matar? Claro que não. As abelhas são os principais insetos polinizadores responsáveis, veja, por 85% de tudo que nós nos alimentamos. Até o feno do boi é polinizado pela abelha. Então, se a gente sumir com as abelhas, nós vamos ter um problema de saúde terrível, que nós não vamos ter mais fruta, não vamos ter comida para comer. Então, você tem que ter, na empresa a gente tem, na RB a gente tem apicultor cadastrado, junto à Apacame, que vai fazer o quê? Vai fazer o manuseio dessa colmeia. A gente vai tirar essa colmeia e levar para o apiário e ela vai continuar produzindo mel. Então, eu tenho esse conhecimento e é muito comum nos nossos condomínios a gente ter de retirar. Sim. A gente chama ninho de vespa, marimbondo. Eu realmente chamo o apicultor, retira e leva para o local adequado.
Mas eu tenho esse cuidado. A maior parte das pessoas já coloca fogo. Não, pelo amor de Deus. Coloca Pode ser preso. Então, pode ser preso. Se você denunciar, porque elas não podem fazer mal. Como não podemos também matar maritaca, canário, beija-flor, Pois é. bem-te-vi, pica-pau, tucano, não é? Porque a nossa cidade está voltando, estão voltando essas aves. Com certeza. Né? O próprio papagaio real, tá, a Pionus maximiliane, que é a maritaca, porque quem não gosta de ter a maritaca na porta da sua casa? Aqui é uma belezinha. No centro eu tenho agora, na Avenida São Luís. Você me mostrou, maravilhoso. E tem tudo isso. A gente tem, eu tenho bem-te-vi, a gente tem Canário, milvago chimachimo, o gavião carrapateiro, o gavião carcará, tá cheio em São Paulo. É um bicho que nós temos até o tucano em São Paulo, que a gente consegue ver lá na USP. Lá na USP tem bastante tucano, né? Então, assim, são aves que precisam ser protegidas, como as abelhas, né, que a gente vem falando. Agora, realmente, se a gente não mantém esse ciclo, onde as nossas árvores estão saudáveis, ao ponto de produzir algum tipo de alimento para as aves, elas vão embora, né? Então, todo esse ciclo é importante. Então, acho que, da nossa conversa, eu vejo que seria importante, então, em termos de poder público, o maior investimento. Isso, maior preocupação com investimento, com gente capacitada, com profissionais da área, capacitados, com empresas privadas, com poder público, e fazer um conjunto de ações para mitigar esses problemas que, veja, não estão só em São Paulo. Estão em São Luís do Maranhão, em Salvador, no Rio de Janeiro, né, no Rio Grande do Sul, Porto Alegre. Você imagina Porto Alegre, a quantidade de ratos que tinha lá, todos morreram, sumiram. Por quê? Alagou tudo. As abelhas desapareceram. Então, o desequilíbrio ambiental que vai causar, a gente ainda vai perceber. A gente está recém, o aeroporto ainda não começou a funcionar. Então, eu não vejo... Lígia, se um cachorro adquire leptospirose, você tem que sacrificar. Como que se identifica o cachorro leptospirose? Icterícia. O branco dos olhos fica amarelo. Então, se o cachorro apresentar isso, que é nítido, você vê olho nu, você tem que sacrificar. Porque o bicho, a cada defecada, a cada urinada, ele vira um vetor. Que é igual um rato. Então, é isso que eu tratei junto à comissão lá do meio ambiente. Porque talvez os veterinários não estivessem nem acostumados a diagnosticar, porque não é uma coisa comum. Como o nosso médico também não está acostumado a diagnosticar criptococose. Como? Então você tem que se cercar de manual de boas práticas até dentro da sua casa. Por exemplo, você quer ver uma coisa? Você tem cachorro, você não pode deixar aquela comida do cachorro no quintal o dia inteiro. O cachorro põe a ração para ele comeu, tudo bem, não comeu, você tem que tirar, porque você vai atrair roedor para dentro da sua casa. Você deixa aquela louça na pia da cozinha, na sexta-feira. Aí você come uma pizza no sábado, deixa até segunda-feira, a hora que a sua profissional vem, poxa, vai atrair mosca, vai atrair barata, vai atrair formiga, vai atrair rato. Manual é simples, manual de boas práticas. Numa empresa, numa indústria, não leva alimento para dentro do seu armário de vestiário. Você acaba atraindo barata. Então você acaba levando barata para a empresa ou levando da casa para a empresa ou da empresa para casa. Ninguém quer dormir no meio de barata. Então são coisas simples que, se a gente fizer em conjunto, a gente vai mexer com a consciência. E tem outras coisas, né, que a gente nem está falando, mas a gente tem as questões dos ácaros, a gente tem a questão dos vermes, dos micróbios, dos fungos, percevejo, que a gente sabe que carrapato, pulga. Por isso é um assunto muito, muito abrangente e que, de novo, eu me coloco sempre à sua disposição. Eu, como profissional, como biólogo, como CEO da RB, como formador de opinião nessa área, eu amo o que eu faço. Quando a gente ama o que a gente faz, mais veículos de comunicação te procuram, mais clientes você conquista. Você é uma pessoa... Eu sou uma pessoa realizada, Lígia. Trabalhar para mim não é oneroso. Trabalhar para mim é uma alegria. É uma felicidade. E quando você faz o que você gosta, obviamente, e você atinge o objetivo. Você é bem sucedido. Você faz um protocolo adequado. Você
você vê o ambiente se modificar. E para a gente concluir aqui a nossa conversa, você acha, por exemplo, que em termos de... Você está atuando nesse mercado já, você falou, há... 30 anos. 30 anos. Em relação... nós temos uma melhora, a cultura das pessoas em relação ao controle de pragas tem amadurecido um pouquinho mais, porque a gente sabe que antigamente, vamos lá, éramos um DDT. Isso. Horroroso, matava indiscriminadamente. Depois a gente passou por... A chegada dos penetróides. Isso, exatamente. E a gente fez o controle biológico. Foi a época que eu fiz a minha faculdade, eu estava chegando nessa época aí, que a gente estava entendendo que você pode ter um controle natural da praga. Sim. Isso realmente já está instituído? Ou seja, a gente só tem esse tipo de controle ou a gente ainda tem... Infelizmente, o controle biológico, ele ainda é insuficiente. E vai continuar sem. É muito caro? Não tem como. Você pode soltar, vamos dizer, milhões de Aedes aegypti estéreis. A velocidade de reprodução do inseto é muito maior do que você pode... Não adianta correr atrás do próprio rabo. Então, infelizmente, a gente tem que ter um protocolo de ferramentas, um protocolo de intervenções químicas, mas com inseticidas adequados, de notória capacidade de pouco residual ambiental, e a gente tem disponível isso no mercado, e altíssima eficácia, que é o quê? O controle daquele determinado local. Em alguma situação, de repente, aquela planta que solta aquele... Citronela, de repente, se você plantar, pode diminuir, pode mitigar, mas não vai resolver. Infelizmente, a gente tem que saber onde esses animais estão, esses organismos indesejáveis se encontram e atacar na fonte, atacar no berçário. E isso, quem tem essa ferramenta? Biólogo, como nós. Não adianta o responsável técnico ser um agrônomo, ser um químico, com todo respeito a essas profissões, mas tem que ser biólogo. Priorizar e estabelecer numa empresa de controle de pragas o responsável técnico ser necessariamente biólogo. Porque o biólogo, sim, ele, através do seu conhecimento, vai saber as ferramentas adequadas, o que usar, o que fazer, o protocolo a ser executado. Precisa ter realmente legislação forte, controle. Verificação, fiscalização. Exatamente. Porque senão a gente vai continuar tendo um serviço muito importante feito por lei. E pouco eficaz. Não, e que pelo que você está me falando, só a história dos escorpiões. Cada vez que eu ponho na tal da fêmea partenogênese, de uma virar 15, eu só estou piorando. E aí eu gosto bastante, porque daí todo mundo já sabe, já tem um nome no mercado, o pessoal já me conhece, eu conquisto mais clientes, eu estou falando sério. Agora, eu não vou ensinar... através de palestra, agora, não adianta eu ficar falando, porque eu falando parece uma coisa que fica assim, fica solta no ar. Tudo que como eu te falei, eu sou um interlocutor de pesquisadores do Fiocruz, da USP, da Unifesp, da Unicamp, no qual eu tenho contato, e aí sim eu consigo transmitir as informações concretas e adequadas para todo mundo aprender. Eu entendo a sua veemência em querer falar disso, porque realmente... É como aquela questão, eu estava comentando hoje sobre a questão do feminismo, que a gente parece chato às vezes falando, né? Que tem que repetir, ou preconceito racial, porque a gente não tem a cultura e a gente não percebe. Eu entendo essa sua veemência em querer bater na necessidade do conhecimento científico. Infelizmente, a gente está num país que ainda a gente tem uma realidade. Tem outra necessidade. Muito mais sério. É muito mais sério. Tá bom. Eu queria agradecer aí a conversa que a gente teve. Nossa, eu adorei estar contigo. Tá bom.